Zé, eu gostei da entrevista. O ministro Sérgio Moro se mostra cada vez mais descontraído, ainda mais num ambiente como o do Pânico. Muita gente conspirou que isso veio pouco depois da entrevista na Roda Viva e queria dizer alguma coisa, mas ele já tinha aceitado essa entrevista há muito tempo e seria justamente essa reestreia do Pânico em estúdio novo. Então, isso é pura teoria conspiratória. Nós estamos aqui no papel duplo de apontar os fatos, aquilo que de fato foi dito e, obviamente, como comentaristas, acrescentar a nossa opinião e, óbvio, uma certa especulação em relação ao que ele pode ter querido dizer nas entrelinhas, né? Isso é o nosso papel, porque se for só para pegar o que ele disse, não precisa da gente. Então, vamos começar com o que ele disse. Me chamou a atenção também exatamente as duas passagens principais, que é demonstrar sem o esforço de esconder muito, e o ministro Sérgio Moro usa muito desse esforço, né? Via de regra, ele fala pouco, ele é contido, ele parece uma esfinge em alguns casos, se sai muito bem com elegância em relação às cascas de banana que tentam jogar, e ele se mostrou confortável ao dizer que o STF seria, claro, um destino natural, o que quer dizer, basicamente, um destino desejável, o que seria um coroamento da sua carreira de magistratura realmente inegável, né? Então, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é exatamente se colocar o tempo inteiro como alguém focado no presente, não quer falar de coisas que ainda não estão abertas, não quer falar do futuro, não está falando de política, porque ele tem, primeiro, foco na gestão que ele assumiu, né, no desafio que ele assumiu de tentar melhorar a questão da criminalidade e da corrupção no país, e uma lealdade ao presidente, né? Ele é um ministro, uma virtude que cada vez se encontra com mais raridade no país, ele demonstra lealdade para com o chefe, para com aquele que deu a permissão e a oportunidade dele fazer o que está fazendo e mostrar serviço, né? Mas, dito isso, ele colocou exatamente dessa forma quando questionado, né? Em relação a apoio ao presidente e tudo mais. Falou, eu não tenho alternativa. Foi a palavra que ele usou, né? Você pode querer encarar isso como uma coisa mais sutil, que ele está dizendo ali, eu sou do governo, o que você quer de mim? Que eu fique falando mal do chefe ou do governo? Ou você pode tentar espremer um pouco mais para realmente ler nas entrelinhas ou apertar uma tecla SAP e identificar isso como uma espécie de ameaça velada. Do tipo, olha, eu não critico porque eu sou o governo, se eu não for mais do ministério ou do governo, é óbvio que existirão outras alternativas. Então, o recado dado para bom entendedor realmente parece ser esse. Veja, eu sou leal, eu estou focado naquilo que eu estou fazendo, não quero falar muito do futuro. Mas todo mundo pensa no futuro, todo mundo pensa na sua carreira e nas oportunidades de amanhã. O Supremo Tribunal Federal me atende muito bem, seria realmente uma coisa muito interessante para a minha carreira, e eu falo bem do governo e tudo mais, e sou leal ao presidente, inclusive com muita elegância, falando que a chapa é com o Moro, o Mourão, aliás, desculpa, que o Mourão, isso foi um ato falho, que o Mourão é o vice-presidente hoje, tudo é uma pessoa com muita experiência, elogiou muito, está tudo funcionando bem, não tem porquê, o presidente já falou em reeleição, 2022 está lá, não tem porquê não manter, ou seja, veja que ele mesmo se contradiz quando é para falar do futuro, ele fala do futuro, né, e não se exime totalmente de opinião, mas o recado dado é esse, o Supremo me interessa, eu não tenho alternativa hoje, se tiver alternativa amanhã, como é que fica? Né? Então, é essa mensagem que ele está levando para o governo. O futuro dele, o futuro a Deus pertence, no caso dele, realmente, o futuro pertence a Jair Bolsonaro. Se ele continuar comprometido com aquilo que simboliza Moro no seu governo, que é o lavajatismo, está tudo muito bem, Moro está focado em entregar resultados e pode ali ter uma vaga no STF que lhe atende muito bem. Se Bolsonaro resolver partir para um enfraquecimento do seu ministério, dividir sua pasta, ou blindar os filhos e isso significar mudança na Polícia Federal ou coisa assim que atropele a autonomia do ministro Moro, aí alternativas surgirão. O recado é esse, isso é o mais importante que pode ser exprimido da entrevista. E um parênteses apenas, ele também com muita elegância falou da questão do Instagram, ele está alguns indícios aí de que ele está cada vez mais descolado, isso seria uma politização da figura técnica do ministro Moro, né? E ele disse que foi pressão da mulher e que é interessante para levar
aquilo que sua pasta faz de positivo e que a imprensa muitas vezes não mostra, porque a imprensa tem má vontade com o governo, né? Então, também com toda a elegância que é típica do ministro Sérgio Moro, ele acusou boa parte da imprensa ali de agir com má vontade, com viés ideológico, inclusive, e eu, que compartilho dessa visão, acho que foi muito interessante, não pode passar em branco a alfinetada com luvas de pelica que ele deu em boa parte dos veículos de comunicação do país.